Olá, você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura da Bíblia do projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos meditando em Gênesis, capítulo 4 ao 6 e Mateus, capítulo 2. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Deixe a sua inscrição, o seu like e também compartilhe com os seus amigos. Gênesis capítulo 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado,
mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jarede. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jarede, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jarede 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jarede, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jarede 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6.
a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Mateus, capítulo 2. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele.
E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu, num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá.